cuidado com É o que pra você fala, isso? você não sai daqui. Não, eu tô falando alguma coisa de errado? Quem tá preso é o senhor, artigo 301. Esse vídeo já bateu mais de 10 milhões de visualizações lá na rede dos seus direitos, na outra plataforma. Nesse vídeo, um cidadão comum dá voz de prisão a um policial rodoviário federal. Segundo esse cidadão, o policial teria incorrido em abuso de autoridade contra ele. E para explicar tudo melhor, eu vou rodar aqui o vídeo na íntegra e depois vamos fazer a análise dele. Artigo 301. Ele me empurrou, ele me agrediu, me ameaçou. Ele me empurrou, me agrediu, me ameaçou. PRF Nildo. PRF Nildo. Aí. Vou ligar pra polícia militar então. Se ninguém vir, vou ligar pra polícia militar. Vou ligar pra polícia militar. Eu tenho testemunha aqui, o senhor me agrediu e me ameaçou. Jogou minhas coisas no chão. É isso? É pra isso que eu pago os meus impostos, PRF Nildo? É pra isso que eu pago os meus impostos? Fala pra mim. É pra isso? Você só cuidar com o É que pra você isso? fala, você não sai daqui. Não, eu tô falando alguma coisa de errado? Quem tá preso é o senhor, artigo 301. Quem tá preso é o senhor, artigo 301. Senhor Monteiro, se o senhor seguir as regras, por favor, prenda esse cidadão, artigo 301 da Constituição Brasileira. Qualquer do povo pode dar prisão em flagrante. Ele cometeu abuso de autoridade, ele me agrediu e me empurrou. Você não está conversando com nenhum vagabundo, PRF Nildo. O senhor não está conversando com nenhum vagabundo aqui, não. Viu? Eu sou trabalhador, eu não devo nada à justiça, o senhor não está conversando com vagabundo. Eu pago os meus impostos para o senhor tratar assim vagabundo. Viu? Eu pago os meus impostos para o senhor tratar assim vagabundo. Para o senhor vir empurrar. Que pena, né? Que pena que o governo quer se apropriar do bem dos outros. Né? Mas pode se apropriar, porque se eu fazer alguma coisa é desacato, né? Que eu não vou me dar o luxo de cometer desacato, que nem o senhor cometeu agressão. Ó. Aí, por favor, ó. Dá licença. Cara, eu vou sai daqui preso. Por favor, me dê meu celular. Vou te dar. Me dê o meu celular. Deixa eu lhe falar, você tá no vídeo, De forma sintetizada, o que nós temos é um cidadão que está dando voz de prisão a um policial rodoviário federal e, em suas falas, veja se não ficou registrado isso em vídeo, ele diz que ele teria sido agredido e ameaçado anteriormente. E, na sequência daquilo, nós vemos o próprio policial rodoviário federal trazer algo como: meça o que você está dizendo, senão você pode sair daqui preso. O que ele está fazendo menção, a bem da verdade, é o crime de desacato, o que era plenamente possível. Afinal, o crime de desacato, ele acontece quando você afronta, quando você desrespeita o agente público no exercício da função. E o policial rodoviário federal é um agente público no exercício da função, conforme pôde se ver, que estava descarregando aquela moto no exercício da função dele. E aí vem a primeira questão. O policial que estava ao lado, ele deveria prender o colega de profissão porque aquele cidadão deu voz de prisão a ele? Ou seja, o cidadão deu voz de prisão àquele policial rodoviário federal, então o colega policial rodoviário federal que estava ao lado deveria prender o amigo? Para resolver essa questão, basta ler o artigo 301 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, sim, seria possível, na teoria, o policial rodoviário federal prender o próprio colega se alguém houvesse dado voz de prisão a ele. Em outros termos, o que esse artigo diz é que a população, o qualquer do povo, pode, tem a faculdade, tem a escolha de prender ou não alguém em flagrante delito. Entretanto, as autoridades policiais e os seus agentes têm o dever de prender essa pessoa quando estiver na situação de flagrante delito. Assim, ele dá uma faculdade para qualquer do povo, mas uma obrigação para o agente público. Mas o que seria flagrante delito? Flagrante é um instante, é um determinado momento. Que momento é esse? É o momento em que o crime está acontecendo, quando ele acaba de acontecer, ou quando ele acaba de acontecer e as pessoas saem em diligência, saem correndo atrás dele, saem na perseguição daquele agente criminoso. Ou seja, é quando o crime aconteceu, está acontecendo, ou acabou de acontecer e as pessoas saem em perseguição. O flagrante, ele só existe quando existe perseguição. Se não houver perseguição, se não houver buscas atrás daquela pessoa, não há que se falar em flagrante. Assim, se aconteceu um determinado crime, por exemplo, e 2 dias depois começou a investigação, não há que se falar em prender alguém em flagrante delito. Entretanto, como eu já esclareci em vídeos anteriores, não pense que o flagrante delito tem uma relação direta com 24 horas, se apresentar em 24 horas ou se apresentar posteriormente a esse período, que você não será preso. Não. Consulte um advogado e ele sim poderá procurar saber se você ainda está sendo procurado e se aquele instante que você está querendo saber é o melhor ou não para se apresentar à polícia. Desta forma, o que nós percebemos é que flagrante delito é uma possibilidade para o povo, mas uma obrigação para o policial. Ou seja, aquele agente policial, aquele policial rodoviário federal que escutou a voz de prisão, se realmente estivesse acontecendo uma situação de um crime, de uma infração penal, o policial rodoviário federal, ainda que fosse colega dele ou não, deveria realizar a prisão em flagrante delito. Assim, partindo da premissa que havia uma infração penal acontecendo diante daquele policial,
policial e que aquele cidadão havia dado voz de prisão, o que aquele policial rodoviário federal deveria fazer? Prender o colega dele em flagrante delito. Se ele não realizasse isso, ele incorreria no crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal. E esse dispositivo de lei tem a seguinte redação: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Entretanto, é extremamente importante mencionar nesse exato instante que essa é uma situação em que nós estamos expondo um direito, mas que não é o ideal você exercer esse direito. Afinal, é extremamente incomum você dar voz de prisão a um policial. Note-se, entretanto, que se você tiver plena convicção do que você está fazendo, é possível sim dar voz de prisão. Imagine-se a seguinte situação: você está viajando na estrada quando você é parado por um policial rodoviário, seja ele estadual ou federal. Nisso, ele tenta obter alguma vantagem financeira de você. Isso é chamado do crime de concussão. Ele está agitando você para tentar tirar algum valor, tentar tirar alguma vantagem. Nesse momento, você pode dar voz de prisão a ele e solicitar que outro policial o prenda em flagrante delito. Afinal, o crime de concussão é crime e aquela é a situação de flagrante. E como eu mencionei anteriormente, quando o policial rodoviário federal diz tome cuidado com o que você fala para não sair daqui preso, ele está fazendo menção ao crime de desacato, que tem a seguinte redação: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Esse ou em razão dela é onde muita gente se arrebenta. Por exemplo, quando eu digo que alguém está no exercício da função, é durante o trabalho. Entretanto, em razão dela, imagine a seguinte situação: você está num bar, você é funcionário público e chega alguém dizendo: ei, seu policialzinho de merda, você é muito tal. Houve, neste caso, uma ofensa em razão da função que ele exerce. Ainda assim, mesmo não estando no horário de trabalho, é desacato. Uma situação que precisa ser mencionada como forma de correção é que, embora o sujeito notadamente soubesse que ele tinha o direito de dar voz de prisão em flagrante para alguma pessoa, ele errou com relação ao Códex, ou seja, o artigo 301 não é da Constituição Federal, e sim do Código de Processo Penal. E um dos fatores que complica um pouco a análise desse vídeo, ele menciona e ele faz uma nova menção durante o vídeo de que aquele policial teria cometido o crime de abuso de autoridade porque ele teria ameaçado e empurrado. Ocorre que o vídeo, primeiro, não registra isso, então não tem como realizar uma análise perfeita sobre isso. Ele menciona, entretanto, no início do vídeo, que havia testemunhas daquilo, então provavelmente ele conseguiria provar isso depois. Entretanto, o abuso de autoridade a que ele tanto faz referência, ele está previsto nessa lei. E a lei que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade é a Lei 13.869 de 2019. Nessa lei há um capítulo destinado a descrever o que são crimes de abuso de autoridade. Entre eles, eu vou trazer o destaque do artigo 10. Artigo 10 que assim dispõe: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação para comparecimento ao juízo. Conforme eu já discuti em vídeos anteriores, o policial rodoviário federal, ele não tinha a atribuição necessária para pegar uma testemunha, levar até a delegacia e falar: olha, você testemunhou determinado fato, agora você vai testemunhar aqui. Não, o máximo que ele tem poder para ser feito é recolher as informações necessárias, levar elas até a autoridade policial, que é o delegado de polícia, e a autoridade policial faria uma solicitação que seria uma condução coercitiva para que aquela pessoa fosse ouvida enquanto testemunha. Em outros termos, se você figura como testemunha, não existe uma obrigação inicial, imediata, você ir até a delegacia depor. Não, você pode oferecer os seus dados para que você possa ser encontrado posteriormente e, em outro momento, você será conduzido coercitivamente para ser ouvido. Outro crime interessante de se analisar também é o que está disposto no artigo 13 dessa mesma lei, a 13.869. Ela tem a seguinte redação: constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, submeter-se à visualização vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Dentro desse artigo, o inciso 1, quando ele menciona expor de forma vexatória, ele é interpretado de uma determinada forma que não pode, por exemplo, bater uma foto e colocar ele no jornal. O sujeito acabou de ser preso, não pode mais bater foto e expor aquela fotografia. E inciso 3, produzir provas contra si mesmo ou contra terceiro. Isso porque todo mundo parte de um zero, ou seja, todo mundo é presumidamente inocente. Se eu não sou inocente, quem tem que provar é quem está acusando. Ou seja, compete ao Ministério Público ou ao delegado de polícia reunir provas para provar que eu não sou aquele status de inocente. É por isso mesmo que eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. E é por isso que eu tenho direito ao silêncio, porque quando eu falo, eu produzo provas. Logo, eu posso ficar em silêncio para produzir prova nenhuma. Além desses artigos, essa mesma lei, a 13.869, ela traz inúmeros outros crimes previstos ali no mesmo capítulo. Só que não vale a pena colocar ele aqui agora nesse vídeo.
Entretanto, se você fazer uma breve leitura, você vai ver que ele é extremamente didático. Então vale a pena correr os olhos ali e compreender um pouco sobre os crimes de abuso de autoridade. Ademais, o que nós precisamos levar em consideração também é que, no caso, nós estamos falando de policial rodoviário federal. Estamos envolvendo, portanto, direito penal e direito processual penal. Ocorre que é transplantado do direito administrativo para esses ramos do direito o que nós chamamos de fé pública, ou seja, o agente público possui fé pública. Ele não precisa provar aquilo que ele está descrevendo. Entretanto, essa fé pública, ela não é absoluta, ela pode ser relativizada. De que forma ela pode ser relativizada? Desde que existam provas de sentido contrário. Que provas? A filmagem, por exemplo. É exatamente aí que entraria a filmagem que o rapaz estaria fazendo. Entretanto, será que seria direito daquele rapaz realizar aquela filmagem? Conforme eu já discuti no vídeo anterior, a Constituição Federal, ela discorre sobre o direito à intimidade, mas ela não fala nada com relação à privacidade. É exatamente por isso que um policial rodoviário federal, por exemplo, não pode se valer do seu direito à privacidade como cidadão comum. Por isso que era direito sim daquele cidadão realizar aquela filmagem. É importante dizer que se por um lado você tem o direito de realizar aquela filmagem, por outro lado você tem o dever de saber que você está carregando a imagem daquele funcionário público. É por isso que a utilização dela somente pode se dar para fins processuais, ou seja, para a formulação de uma determinada defesa ou para guardá-la para fins de defesa. Você não pode, por exemplo, sair divulgando numa rede social. Não bastasse a isso, eu acrescento outro dever. Se você está registrando aquela ação policial para fins de prova, não atrapalhe a ação policial. Então por hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa algum comentário. Se tiver alguma menção, deixa algum comentário também. E se você gosta do tema e gosta da forma como a gente explica, se inscreve no canal que nós estamos divulgando vídeo todos os dias. Um abraço e até mais!